Olá, meus amigos, minhas queridas amigas que nos acompanham aqui pelo canal Conhecendo o Espiritismo, no nosso estudo semanal Conhecendo Nosso Lar, onde nós estamos analisando de forma mais aprofundada essa obra tão querida, não só para o nosso movimento espírita, eu diria, mas de forma geral, né, já que ela se tornou um best-seller, digamos assim. Então é uma obra bastante conhecida de vários companheiros de outros segmentos religiosos que gostam de lê-la e que conosco aqui estão tendo uma oportunidade de estudá-la de forma mais aprofundada. É um prazer estar de volta com vocês mais essa semana para a gente dar continuidade aí ao nosso estudo. Semana passada tivemos a live de perguntas e respostas e hoje vamos então continuar com o capítulo 31, que é intitulado Vampiro. Esse capítulo ele tem uma diferença que vai, digamos assim, nos obrigar a seguir um caminho um pouquinho diverso do caminho que nós seguimos geralmente. Vou explicar. Geralmente eu trago poucos trechos do capítulo, ou trago trechos mais resumidos, pinçados, selecionados, sendo que esses trechos representam temas que nós escolhemos a partir do que André Luiz nos traz para desenvolvermos o nosso estudo, entendermos aí o pensamento de André Luiz, os casos que ele nos traz. No capítulo de hoje, no entanto, eu vou trazer um trecho maior, digamos assim, quase o capítulo inteiro, porque existem detalhes entremeados no estudo desse capítulo que nós não podemos perder, principalmente no que diz respeito à sequência do diálogo em si. Então, eu vou trazer trecho maior do capítulo, eu sempre trago, porque existem companheiros que acompanham o nosso estudo que não têm ainda o ensejo de ler a obra, ou as pessoas que já leram a obra e estão estudando, mas não estão relendo em conjunto, ou alguém que já leu há mais tempo, enfim. Por conta dessas várias possibilidades, nós sempre trazemos o texto do capítulo e hoje eu vou trazer um trecho um pouquinho maior, porque a estrutura, digamos assim, do capítulo demanda isso. E nós vamos analisar uma questão muito especial, que é a questão do arrependimento dos espíritos no que diz respeito aos erros cometidos e como que o orgulho interfere mais ou menos nisso. Conforme nós formos lendo o capítulo, vocês vão ver que esse tema desse capítulo é muito especial e que, apesar de ser um estudo de caso, ele fala muito ao nosso coração. Porque essas lições que André Luiz nos traz, elas nunca podem ser estudadas somente como algo exterior a nós. Uma história, um caso, uma curiosidade. Existe uma filosofia que nós seguimos nesse estudo que é a de sempre trazer material de reflexão e vivência para o nosso dia a dia. Em todos os capítulos nós fazemos isso e nesse, portanto, não será diferente. Então vamos lá procedermos aqui para conhecermos a narrativa do capítulo e posteriormente trazermos a partir de outras obras selecionadas os pontos que nós podemos utilizar para o nosso estudo. O capítulo se inicia ainda naquela jornada que André Luiz está fazendo de trabalho no Ministério da Regeneração. Essa jornada, vocês viram, ela já dura vários capítulos. Foi naquele plantão, digamos assim, que André Luiz ficou, né, noturno. E
esse capítulo ainda é parte desse contexto, ainda é parte dessa cena, digamos assim. Então, ele está ali com Veneranda no plantão e de repente chega um colaborador, um voluntário chamado Justino, querendo falar com a ministra Veneranda, com a enfermeira Veneranda, melhor dizendo. E aí, então, André Luiz nos conta que, Justino, qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito. Então vamos nos situando. Justino é um sentinela das câmaras de retificação, como se fosse uma espécie ali de vigia, de segurança. Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Então aqui, meus amigos, já surge uma primeira curiosidade. Marcelo, colônia espiritual, tem vigilante? Tem setor de vigilância? Tem autorização para entrar? Enfim. Segundo o que André Luiz está nos trazendo, sim. E é perfeitamente natural que nós entendamos essa realidade, digamos assim, que André Luiz está nos trazendo, porque a gente sabe que, como nós já vimos, uma colônia espiritual é um corpo coletivo de espíritos. Então a gente tem que tirar aquele paradigma de colônia espiritual como sendo um pedaço do céu. É uma coletividade de espíritos que tem, claro, um conjunto de obrigações maiores com relação ao bem. Por exemplo, todos os dias eles se reúnem, a colônia inteira para e fazem uma oração. Então isso é um hábito na colônia. Isso, claro, torna o ambiente muito melhor, mas não quer dizer que tudo seja perfeito, não quer dizer que não tenha processos, operações parecidos, análogos com os nossos da Terra, principalmente porque os espíritos que ali estão são ainda de mentalidade muito habituada aos padrões nossos aqui terrenos. É uma colônia muito próxima à Terra. Então tem setor de vigilância. Como a gente está vendo aqui nesse caso, essa mulher passou pelos primeiros setores até alcançar aí a parte onde Justino atua. E por que não a atendeu? Pergunta então a Veneranda. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. E aí a gente também tem um outro detalhe aqui. Segundo a fala do Justino, nós entendemos que essa ocorrência ela é uma espécie de padrão, ela é recorrente. Ou seja, todas as vezes que alguém bate a porta da colônia rodeado desses pontos negros, é preciso que haja uma seletividade mais atenciosa na proibição ou na permissão da entrada dessa pessoa. Como é que a gente imagina isso? Porque a própria fala do Justino traz um padrão. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, motivo, a mulher está rodeada de pontos negros. Então a gente infere, deduz que isso ocorre volta e meia e que se estabeleceu uma espécie de protocolo de atendimento. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de citar aqui. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Aí ela diz, então o caso é muito grave. Olha só como na colônia existe o conhecimento dos espíritos que chegam ali, que pedem socorro ali, rodeados de pontos negros. E para esses existe um conhecimento na colônia de que é um caso de maior gravidade. Deparou-se-nos então miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão
o vulto da infeliz coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Então esse caso é tão grave que até mesmo Narcisa, que é uma enfermeira experiente, foi tomada de certo espanto quando viu a figura da mulher que pedia socorro. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Muita atenção nessa fala. Ela está batendo, pergunto a vocês, em busca de socorro ou está batendo as portas de nosso lar em busca de uma posição que ela julga lhe ser devida? Esse ponto vai fazer muita diferença nos próximos trechos, no encadeamento da história, para que nós possamos entender o porquê da atitude do sentinela e do chefe, digamos assim, de vigilância, de não deixar essa mulher adentrar a colônia. Então vejam, ela bate e pede abrigo à alma cansada. Até aqui nenhum problema. Só que ela pergunta, onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Ou seja, para ela é uma eleita. Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nessas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Então, outro padrão aqui que se estabelece. Se fosse um caso comum, Narcisa poderia julgar. Ela teria autonomia para decidir se a pessoa merecia socorro ali ou não. Se estivesse nas mãos dela. Mas como é um caso extraordinário, é um caso de maior gravidade, ela segue respeitosamente, isso também é muito bonito de averiguarmos, respeitosamente as ordens da colônia para que ela recorra ao vigilante-chefe em serviço. Assim fazendo, assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior pela primeira vez. Entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Então chegou aqui o vigilante-chefe que estava em serviço. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Eu quero que a gente imagine
que a gente se transporte pela imaginação para essa cena e pensemos o que nós sentiríamos ao ver um veredito tão firme como esse. O Paulo, que é o vigilante-chefe, disse que não pode atendê-la, é preciso entregá-la à própria sorte. Se você imaginou que se sentiria escandalizado ou, no mínimo, estranho, acharia estranho essa conduta, você, assim como André Luiz, deve estar imaginando que isso é falta de caridade, porque é exatamente isso que o André Luiz vai narrar para a gente. Ele diz assim: senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Então, tanto André quanto Narcisa ficaram escandalizados, acharam estranhos essa conduta. Permitir essa providência, aliás, fala de Narcisa antes, mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Então a Narcisa, que já é mais amorosa ainda que o André Luiz, insiste para atendê-la. Permitir essa providência, diz o vigilante, seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Então, olha que interessante. André Luiz está numa faixa espiritual que permite ele ver determinadas coisas, Narcisa numa outra faixa e o vigilante numa outra faixa. Aquilo que o vigilante vê, Narcisa vê pela metade, e aquilo que Narcisa vê pela metade, André Luiz nem sequer vê. André Luiz não vê nem os pontos negros. E o vigilante está perguntando de Narcisa se ela já viu algo além dos pontos negros. Agora, era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Então Narcisa fixa o olhar e responde, após alguns instantes: 58. E o irmão Paulo, com a paciência, diz André, dos que sabem esclarecer com amor, explicou então para todos. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Ou seja, alguém que comete um assassinato às vezes tem um atenuante aos olhos da justiça divina. Alguém que comete um suicídio da mesma forma. Mas essa mulher estava em situação muito mais grave que esses outros casos. Como se ela não tivesse atenuantes de vulto, como diz aqui o irmão Paulo. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou. Aí a Narcisa não se convence. Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada, se me permite.
Eu lhe dispensarei cuidados especiais. A insistência da Narcisa fala da amorosidade dela, mas existe algo mais que ela não vê. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade. Todos somos espíritos endividados. E aqui começa a diferença do que Paulo vê e André Luiz e Narcisa não veem. Ora, todos somos endividados. Todos. Jesus mesmo disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mas Paulo diz assim: muitos dos endividados, alguns, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas, primeiro ponto. Segundo ponto, e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Então, são 2 pontos aqui. Reconhecimento das próprias fraquezas e boa vontade para resgatar nossos débitos. Existe um divisor de águas aqui que Paulo está colocando. Todos são endividados. Todos são credores do cuidado e do auxílio do amor de Deus, e esse amor não cessa um minuto. Mas para atendimento em nosso lar, existem alguns requisitos. Paulo nos dá algumas pistas, que são essas 2. Reconhecimento das próprias fraquezas e boa vontade de resgatar os débitos. Vamos lá. Lembram quantos anos a mãe de André Luiz intercedeu por ele? Pelo menos 8 anos. E ele ainda ficou 8 anos no umbral, nas zonas inferiores. O momento que André Luiz conseguiu ser resgatado foi o momento que ele fez uma prece sentida, reconhecendo ali as próprias fraquezas, diminuindo o orgulho, para que algo pudesse ser feito em seu próprio favor. André Luiz, que agora está aqui participando na condição meio de enfermeiro, meio de aluno desse atendimento. Então existem condições aqui que Paulo está nos trazendo. Não é qualquer um que é atendido de qualquer jeito. Todos somos endividados, mas é preciso que haja reconhecimento das próprias fraquezas minimamente e boa vontade de resgatar os débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Então tem um motivo o serviço de vigilância. Imaginem que os espíritos devem bater aos montes nas portas de nosso lar. Mas tem um motivo para haver uma seletividade, que nós já estamos entendendo. E sorrindo expressamente exclamou: busquemos a prova. Ora, se está todo mundo duvidando, então vamos ver aqui uma prova, para a gente ver se o que eu estou falando é realmente mentira ou se tem razão de ser. Que deseja a irmã, aliás, o vigilante chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? E aí ele então diz: socorro, socorro, respondeu lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente: é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão, tantas vezes, cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Então, por que ela interrompeu aqui
a vida dessas crianças que acabavam de nascer e que, por motivos de vaidade social e outros tantos que a gente podia aqui elencar, ela assassinava essas crianças. Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível cara antônia de ódio e bradou: quem lhe atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Meus amigos, vejam o tamanho da distorção que esse espírito tem com relação a si mesmo. Ela assassinava as crianças ao nascerem. E está dizendo aqui que auxiliou a maternidade na terra, que foi caridosa e crente, boa e pura. Acontece que no mundo espiritual nós não conseguimos enganar aos outros tão facilmente quanto enganamos aqui, porque o nosso perispírito carrega as nossas marcas pessoais das nossas escolhas, do nosso padrão mental, emocional. E por isso, Paulo diz, não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Ela ainda nem tinha se arrependido. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Vejam que ele não fechou as portas do socorro. Ele disse que faltava a ela algumas condições mínimas. Assim que você começar a arrepender-se desses atos e entender a magnitude das tuas escolhas e as consequências, volte aqui que você será acolhida. Irada respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Olha só, ela está em busca do céu, ela não está em busca de socorro. Ela quer gozar daquele paraíso que boa parte da mentalidade religiosa do mundo carrega. Os bons vão para um lugar, os maus vão para o outro, eternamente ficam separados. Então ela está atrás do paraíso para os eleitos e considera-se, apesar de ter assassinado 58 crianças, considera-se uma médica que ajudou a maternidade na terra, que foi boa, pura, caridosa. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho. Mais uma vez esse padrão retorna nos textos de nosso lar. Lísias disse: aqui somos felizes porque temos trabalho. O trabalho talvez seja a palavra que define melhor nosso lar. E Paulo está dizendo aqui, casa de trabalho. Aí a mulher que bate ao portão está em busca do paraíso dos eleitos. E quantos de nós não gostaríamos de ir para nosso lar para simplesmente gozarmos uma boa preguiça e ficarmos entediados sem fazer nada? Quem vai para nosso lar tem que trabalhar. Até rimou, né? Ficou um jargão, digamos assim. Quem vai para nosso lar tem que trabalhar, meus amigos. Onde, nessa casa de trabalho, prossegue Paulo, os doentes reconhecem o seu mal, olha só os critérios, e tentam curar-se. O segundo critério, começar a arrepender-se e desejar reparar o mal, junto de servidores de boa vontade.
A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço, estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras. Mais uma vez, o tamanho do auto-engano, da profundidade do auto-engano dessa alma. E endereçando-nos da ardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermeira ambulante, retirando-se passo a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhando-a, o irmão Paulo, com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Olhem a experiência falando. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Imaginemos se Narcisa não tivesse chamado o vigilante, por exemplo, e tivesse aberto as portas. Imaginem esse espírito com essa mentalidade dentro das câmaras de retificação, que é onde são atendidos. Há minimamente alguma receptividade para conseguir ser socorrida? Será se não seria motivo de transtorno para a colônia, para todos os outros pacientes ali envolvidos? Então, a gente sabe que cada caso é um caso, mas certos padrões vão se repetindo. Pelo que nós lemos até aqui, pelo que nós entendemos, todas as vezes que chegam espíritos apresentando essas manchas negras, esses pontos negros, é preciso uma avaliação mais cuidadosa. É por conta de toda essa narrativa que o tema que nós escolhemos para analisarmos com mais profundidade é exatamente o arrependimento dos espíritos e como que o orgulho impacta nisso. Marcelo, não dá para tratar do tema do aborto nesse capítulo? Daria, apesar de que o texto não diz que ela abortava diretamente. O texto diz que ela assassinava as crianças ao nascerem, mas daria. A questão é que, pelo menos no caminho que nós escolhemos fazer, o ponto X do capítulo para a gente parece ser essa questão do arrependimento e de como que o orgulho impacta nisso. Porque todo o diálogo continua nessa estrutura. Eles não abordam a questão do aborto, enfim, o diálogo não se desenrola nesse sentido. Então é por isso que nós vamos seguir essa linha de análise e eu te convido agora a continuar conosco para que a gente possa então aprofundar esse eixo depois dessa intrigante história narrativa aqui que André Luiz nos trouxe. Vamos começar por duas perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos. Na questão 994, pergunta-se aos imortais: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte? Vejam o caso dessa mulher que estava no portão de nosso lar. Lembrem o que Paulo disse: exibe a condição de criminosa e declara-se inocente.
É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Então, olha o que a pergunta 994 nos traz. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Os espíritos dizem, sempre as reconhece e então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Aí você, se a resposta acabasse aqui, a gente pensaria, ué, mas ela desencarnou e não reconheceu as suas faltas. Aí a resposta dos espíritos continua. Contudo, vejam aí em vermelho, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Caso dessa mulher. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Então, sempre se arrependem? Sim, porque a lei é de progresso. Eles não podem estacionar nem regredir. Aliás, podem estacionar por um tempo, mas regredir nunca. E por mais longo que seja essa parada, ela tem uma hora que se findar para que o progresso se dê. Isso é da lei natural, nos dizem os espíritos. Então, por isso, sempre se arrependem. Mas isso pode se dar brevemente após a desencarnação ou após muito tempo. O arrependimento nem sempre é imediato. Alguns espíritos se obstinam em permanecer no mau caminho, mesmo sofrendo, como no caso dela. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Na resposta à questão 997, eu não achei necessário trazer a pergunta para não inchar muito o texto. Os espíritos nos dizem o seguinte: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, olha o orgulho aqui, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode, nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Se a prece que tem uma ação direta, meus amigos, não pode dobrar a vontade dos espíritos, que dirá um elemento exterior? Então, todas as preces que a mãe de André Luiz fazia por ele só tiveram, digamos assim, um efeito mais profundo no sentido de retirá-lo daquela condição quando ele fez uma prece e começou a se arrepender e a diminuir o orgulho. Lembram que André Luiz diz assim: comecei a recordar que deveria haver um autor da vida. É a criatura se colocando na condição de criatura e reconhecendo que o Criador é soberano. Então, a prece só tem efeito quando os espíritos se arrependem. Por analogia, esse socorro seria infrutífero, porque não há o mínimo de arrependimento. Kardec, comentando essa resposta dos espíritos, vai nos dizer: não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Ninguém vira anjo porque morre, nem demônio. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão. 3 opções aqui, ó.
para que o espírito vá se emendando. Ou ele vai ser esclarecido pelo estudo, ou pela reflexão, ou, creio eu, seja o mais comum, por isso que eu destaquei, pelo sofrimento. Então, Kardec também nos diz: a morte não faz milagres. Nós continuamos sendo na morte o que éramos em vida. Alguns, pela experiência da desencarnação, já se arrependem logo, outros não. Outros são renitentes. Vamos lá. O espírito Lamennais, lá na segunda parte, no capítulo 4, intitulado, melhor dizendo, capítulo 7, intitulado Espíritos Endurecidos, na obra Céu e Inferno, ao comentar uma comunicação aqui que eu também não trouxe para não inchar muito o texto, vai nos dizer o seguinte: sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa. Ou seja, quando a gente está na erraticidade no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, ou a gente fica estacionado, ou a gente fica na expectativa de algo novo. Mas, ainda assim, podem expiar. Uma vez que o orgulho, olha o orgulho de novo, e a tenacidade formidável dos seus erros não os tolham no momento da progressiva ascensão. Como assim, Marcelo? Na erraticidade, pelo sofrimento que os espíritos passam, mesmo quando eles são renitentes no mal, insistentes no mal, isso já se torna por si mesmo um processo expiatório. Tivestes disso um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso impenitente. Eu não trouxe, quem quiser pode conferir lá no livro, está aqui a referência embaixo. Debatendo-se com a justiça divina a constrangi-lo depois da dos homens. Só para a gente entender, o espírito que Lamennais está falando, vai aparecer isso lá nesse capítulo do Céu e Inferno, ele sofre porque vê a luz. A luz o martiriza. É por isso que Lamennais diz que ele se debate com a justiça divina e que ela o constrange depois dele ser constrangido pela justiça dos homens. Nesse caso, a expiação ou antes o sofrimento fatal que os oprime, em vez de lhes ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso a murmurações. Vejam que lembrança maravilhosa aqui do Lamennais na associação que ele vai fazer, que a escritura em sua poética eloquência denomina ranger de dentes. Gente, olha a profundidade da dor que os espíritos, nós podemos nos colocar. Pratiquemos o mal em vida, desencarnamos, vamos começar a passar pelo sofrimento decorrente desse mal praticado no mundo espiritual. Nem mesmo esse sofrimento é capaz, às vezes, de dobrar e acordar o espírito para as realidades dele mesmo e das leis divinas. Às vezes, diz Lamennais, o espírito é tão orgulhoso, tão rebelde, que ao sofrer, ele se revolta mais ainda. São essas murmurações que ele diz. As Escrituras, Jesus diz, na fala de Jesus, o ranger de dentes, que é a raiva misturada com o sofrimento. Essa frase, ranger de dentes, simbólica por excelência, é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor,
mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consequências grandemente criminosas. Consciências, desculpem, grandemente criminosas. Então é o caso, de novo, da mulher que está batendo aí na porta de nosso lar. Isso aqui e as perguntas do Livro dos Espíritos nos ajudam a entender a circunstância na qual aquela alma se encontra. André Luiz e Narcisa ficaram foram tomados de compaixão pela situação dela, mas o olhar mais atento e a experiência do vigilante nos levou a perceber que ela não tem nem o reconhecimento dos próprios erros, nem a vontade de reparar. Se ela tivesse pelo menos um, como André Luiz, que na sua prece sentida em nosso lar começou a sintonizar de forma diferente, reconhecendo seus próprios erros, ainda daria para se fazer algo. Ela não somente não tem um desses dois, como acha-se pura, boa e quer entrar no céu dos eleitos, que ela é merecedora na sua própria visão. Acontece, como nós vimos na pergunta do Livro dos Espíritos, na fala de Kardec, a morte não faz milagres. Os grandes erros perduram no mundo espiritual, nos diz Lamennais, quase sempre, assim como as consciências grandemente culpadas. Para essa cegueira, a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Cegueira, desprezo alheio, provavelmente essa mulher sofre porque está sozinha, se vê sempre sozinha, e o egoístico sentimento da personalidade, orgulho. O orgulho é o nosso instinto, digamos assim, de conservação, vão trabalhar os espíritos, exagerado, numa exageração da nossa personalidade, digamos assim. Ou na fala de Lamennais, o egoístico sentimento da personalidade. Tudo isso é empecilho para o progresso desses espíritos mais renitentes. Por fim, lá na obra Obras Póstumas, no capítulo ou no item intitulado O Egoísmo e o Orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los, Kardec vai nos falar sobre o orgulho, que para mim é a grande causa, o alicerce que explica o sofrimento não só dessa mulher, mas de todos os espíritos que, ao sofrerem, ao invés de serem tomados de um movimento de aprendizado, são tomados de maior raiva, dando aso aí ao ranger de dentes. Vamos ver então o que nos diz Kardec sobre o orgulho. A causa do orgulho está na crença que o homem tem de sua superioridade individual. Até aqui, continua batendo com a fala da mulher que está aos portões de nosso lar. Ela se julga eleita, apesar de ter assassinado 58 crianças, disse boa, pura. Então, o orgulho está na crença que o homem tem de sua superioridade individual. E é aqui que se faz sentir ainda a influência da concentração do pensamento sobre a vida terrestre. No homem que nada vê diante dele, nada depois dele, nada acima dele, olha o orgulho, o sentimento da personalidade o arrebata e o orgulho não tem nenhum contrapeso. Ou seja, se eu vivo acreditando que a morte é o fim, nada tem depois, não existe nenhum tipo de Deus, divindade, nenhum ser superior, e nada
depois que eu me for, vai continuar existindo? Diz Kardec, isso é um estímulo fortíssimo para o orgulho. Porque eu vou disputar todas as atenções da Terra, todo o poder da Terra, e vou olhar única e exclusivamente para mim. Aí o papel do Espiritismo, vai nos dizer Kardec, destruir o materialismo e lutar contra o orgulho e egoísmo, que são os dois grandes males da humanidade. Como é que o Espiritismo vai nos ajudar a superar o orgulho? Nos dando uma crença em Deus racional, justificada, íntegra. Diz Kardec que essa crença em Deus e na vida futura que o Espiritismo também nos traz de forma comprovada ou de forma lógica também. Então, crer em Deus e na vida futura é, pois, a primeira condição para moderar o orgulho. Que maravilha! Aqui a tarefa do Espiritismo nas nossas vidas primeiro e depois para com a humanidade. Mas isso não basta. Ao lado do futuro é preciso ver o passado para se fazer uma ideia justa do presente. Por que sofro? Por que eu me vejo às vezes com reveses inexplicáveis? Se nós não temos uma resposta racional, justa e amorosa dessa pergunta, meus amigos, nós nos revoltamos contra a vida e isso é uma exacerbação do nosso orgulho. Para que o orgulhoso cesse de crer em sua superioridade, é preciso de provar que ele não é mais do que os outros e que os outros são tanto quanto ele. Que a igualdade é um fato e não simplesmente uma bela teoria filosófica. Igualdade perante Deus. Então, todos saímos das mãos de Deus, simples e ignorantes. Portanto, você pode saber mais, saber menos, ter mais ou menos dinheiro, ter mais ou menos condições, ter mais ou menos capacidade intelectual, mais ou menos amorosidade, perante Deus, todos nós somos irmãos. Verdades, finaliza Kardec, que ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Nesse ponto, eu queria fazer a reflexão que esse capítulo tem a nos oferecer, além de tudo que nós já aprendemos aqui, né? A reflexão para a nossa vida, ela é uma parte do estudo. Então, além de tudo que nós já aprendemos aqui, meus amigos e minhas amigas, eu creio que nós podemos refletir se por acaso, em função do nosso orgulho, e nós o temos, senão não estaríamos nesse mundo de provas e expiações, se em função desse orgulho nós não estamos em grau menor, claro, ou pelo menos diferente do da mulher que bate no portão de nosso lar, nos equivocando com relação a situações da vida que nós nos colocamos como vítimas, como superiores, como eleitos, e na verdade não somos. Esse profundo convite que André Luiz nos traz na forma de literatura deve ser levado em consideração nas nossas reflexões enquanto ainda estamos encarnados. Porque o caso da mulher que bate no portão de nosso lar é um caso extremo. Mas dentro dessa gradação, dessa escala, quantos outros espíritos
não desencarnam acreditando que foram bons, acreditando que precisam e merecem ir para o céu, acreditando que foram injustiçados, começam a sofrer no mundo espiritual e se revoltam mais ainda. Temos que ter muito cuidado para que isso não vá acontecer ou já não esteja acontecendo conosco. Quais foram os critérios que o benfeitor, o vigilante chefe Paulo disse? Reconhecimento dos próprios erros, vontade de corrigi-los. Então, muitos de nós ainda podemos guardar aquela ideia de que vamos desencarnar e vamos para o nosso lar, que seria um lugar dos eleitos. E vamos tirar férias, mas nós vimos que nosso lar é local de trabalho. O jargão que nós criamos, né, aqui no momento de humor, quem quer ir para nosso lar tem que trabalhar. Então, a forma como eu vivo hoje, nós também vimos, a morte não faz milagre, não transforma ninguém subitamente, fala de como eu estou. Eu consigo considerar que talvez muitas vezes eu esteja errado. Eu consigo considerar que talvez, às vezes, eu precise diminuir a importância da minha personalidade na convivência, nos diversos setores da convivência profissional, casa espírita. Para fazer isso, eu preciso entender que o mundo materialista, como ainda o é, ele não nos convida para isso, ele nos convida para buscarmos destaque, para buscarmos ser sempre os melhores, passarmos a perna nos outros se for preciso para termos a nossa posição. É a visão materialista que Kardec nos traz lá em Obras Póstumas. Aqui, como nós estamos vendo, ninguém acima de mim, nada depois dessa vida. Muitos espiritualistas vivemos e muitos espíritas vivemos como se a vida não fosse continuar. As nossas energias físicas e mentais são todas gastas nesse lado da vida. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que parar de trabalhar e meditar. Eu estou dizendo que as atividades materiais, elas são um palco exatamente para revelar o que está tentando ser revelado para essa mulher. Porque se no nosso trabalho, se na casa espírita e na família está todo mundo o tempo todo errado e só eu estou certo, nós estamos indo na mesma direção dessa senhora. Sem nos apercebermos, já estamos nos julgando eleitos, não conseguindo antever, como diz Kardec, o futuro, e muito menos considerando pela ótica espírita da reencarnação, e como nos diz Kardec, que observando as nossas más inclinações, nós podemos inferir o que temos aprontado em vidas anteriores, sem fazer regressão de memória, sem lembrar de nada dos fatos. Kardec nos diz, é mais útil olharmos as nossas más inclinações. É o melhor exercício de autoconhecimento. Você vai ter uma ideia do que onde andou errando em vidas anteriores. E tudo isso, meus amigos e minhas amigas, com a certeza de um Deus justo, bom, amoroso, vai diminuindo a importância da nossa personalidade sem que vire desamor. Porque é o outro extremo. Ah, eu não presto para nada, não valho nada, não. Eu sou filho de Deus. Como os outros. Acerto e erro como os outros. Daí a importância do diálogo na construção da nossa vida, da nossa decisão. Então, a grande lição que esse capítulo nos traz é essa. Cuidado para que nós talvez não estejamos em posição análoga a dessa mulher que está pedindo socorro em nosso lar.
Porque senão, quando a gente desencarnar, das duas, uma. Ou nós vamos despertar dessa ilusão, e isso é sofrimento, ou nós vamos sofrer as consequências dessa ilusão e nos revoltarmos mais, como foi o caso dela, como estudamos aqui na teoria espírita. Então o convite é para que nós façamos essa análise de nós mesmos, da nossa personalidade, da importância que nós atribuímos à nossa personalidade. Auto-amor sempre, autocuidado sempre, autoestima sempre. Mas tudo isso temperado com a crença em Deus, com a reencarnação, com a imortalidade, nós vamos alcançando um equilíbrio. Eu não sou, como diz o ditado, a última bolacha do pacote, mas também não sou a bolacha estragada, que não tem valor nenhum. Eu tenho um papel a cumprir, e tanto melhor cumprirei quanto dosar esse sentimento de personalidade exacerbado que nós muitas vezes trazemos. Eu vou sugerir para a gente encerrar uma dinâmica que eu faço em família. Na verdade, a minha mãe fazia essa dinâmica conosco quando eu era criança e hoje eu faço com a minha família. Quando nós éramos crianças, eu lembro que a minha mãe tinha um momento que era o jogo da verdade. Não é verdade o desafio não, tá, gente? É o jogo da verdade. Ela dizia assim, eu quero que... Ela sentava, gente, não só fazia assim, eu quero, sem preparo prévio, eu quero que vocês me digam pelo menos um ponto em que eu preciso melhorar. Aí o filho já fica, né, assustado. Opa, mamãe está autorizando eu falar mal dela. E a gente falava e ela não justificava, porque não pode justificar. E aí ela também falava pra gente. Sendo um diálogo, não soava como uma bronca ou como uma acusação. Era um feedback que a mãe dava para os filhos também. Façamos esse exercício com a nossa família. Eu acho que eu já sugeri isso em outros estudos, mas estou aqui sugerindo de novo. Sem que você avise uma semana antes, porque a pessoa já fica sofrendo, ela acha que você brigou com ela ou que você está com uma doença em fase terminal e vai morrer amanhã. Então, chega num momento assim, descontraído, de gente, queria fazer um pedido. Eu prometo que eu vou ficar calado, não vou justificar. Falem para mim um ponto, pelo menos um ponto que eu precise melhorar. E ouça. Cala-lhe o orgulho na hora, não justifica. Quando a emoção acerenar, pense. E pergunte de outras pessoas maduras o suficiente para responder e te aconselhar se aquilo é verdade. E de repente a gente vai descobrindo facetas da nossa personalidade que a gente não sabia que tinha. Eu estou vivendo uma fase bastante atribulada, né? Me perdoem aqui por colocar um pouco da minha vida. Há uma programação aqui para que eu e minha esposa recebamos a nossa filha daqui a 2 semanas. E a gente teve que fazer uma reforma na casa e as atividades profissionais, espíritas, enfim, muita coisa. E eu fui ficando no nível de estresse altíssimo, eu já não sou tão calmo assim. E certa feita, comendo na mesa, lanchando, eu não me lembro exatamente qual era a conversa, e ela e o meu enteado disseram assim, se você fosse um personagem de filme, você seria tipo o vilão que não é mau. É o estressado que não é mau, mas é o vilão porque é estressado, tipo o meu malvado favorito, né? E eu ouvi aquilo, dei uma gargalhada e acolhi aquela sugestão. E fiquei pensando, nossa, olha onde eu preciso melhorar. Eles não me veem como alguém ruim, melhoria, mas me veem como alguém estressado, que pode ser pelo momento, aí a gente vai avaliar.
mas foi um feedback bacana para que eu pudesse ver uma faceta de mim, da minha reação, do meu comportamento que eu não estava vendo. Muito mais útil do que achar que está todo mundo errado, eu estou certo, porque tem muito problema, então eu tenho razão de estar assim. Então são sugestões que eu estou deixando para a gente fazer essa acolhida de autoconhecimento com base em tudo que nós lemos aqui. O nosso convite para você hoje é que você faça esse exercício. Compartilha conosco na nossa próxima live, no primeiro sábado de abril. Deixa aí as tuas perguntas, as tuas impressões e a gente vai trocando essa ideia. Nós somos uma comunidade que estamos estudando essa obra e crescendo com ela. Então vamos trocar essas impressões. Esse é o nosso convite, com ele nós encerramos então o nosso estudo da noite de hoje. Um forte abraço para você que nos acompanha. Que Deus nos abençoe mais uma semana, que ela seja produtiva, que ela seja rica. Vamos nos proteger. A pandemia ainda não acabou. Seguindo as recomendações da ciência, com respeito ao próximo. E em breve, com certeza, nós poderemos estar aí nas nossas atividades normais. Então, o meu abraço para você e até o próximo estudo.